Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha grande honra de estar participando deste evento e agradeço o convite que me foi formulado pelo ministro Humberto Martins, pelo ministro Mauro Campbell, orientados também, auxiliados pelo professor Otávio Luiz Rodrigues. E eu gostaria também de dirigir uma saudação a todos os presentes que aqui vieram, deixando seus afazeres para participar deste evento. Gostaria também de dirigir uma saudação a todos os integrantes desta mesa, da qual tenho a honra de fazer parte, ministro Rogério Favretto, que é o presidente da mesa, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cumprimentando pela brilhante participação e agradecendo as palavras generosas que dirigiu a meu respeito, e os livros que eu vou ler não ficarão só como enfeite, porque acho que livro não é enfeite, nós gostamos de ler livros. Gostaria de dirigir também uma saudação especial ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho, ao desembargador federal, presidente do Tribunal Regional da Terceira Região, Dr. Fábio Prieto, e também ao brilhante publicista e privatista, que inveja, hein, professor Martão? Transita nas duas áreas, professor Marçal Justen Filho. O tema da corrupção é um tema, vamos dizer assim, permanente, mas eu acredito que vem tendo um crescente interesse aqui no Brasil. Então, nós assistimos às manifestações de junho do ano passado, que tinham como denominador comum o repúdio à corrupção e improbidade. Há 10 dias atrás, houve um programa na TV Cultura, de meia hora, dedicado ao tema da corrupção, em diferentes subtemas. Eu fui convidada a participar com o integrante do Ministério Público de São Paulo. Houve um evento, também no dia 12 de agosto, último, em São Paulo, chamado Não Aceito Corrupção. E nós temos também a lei da ficha limpa, que agora está em pleno vigor, e nós ouvimos todo dia notícias de candidaturas barradas com base na lei da ficha limpa, que foi resultado de iniciativa popular, com mais de 1 milhão de assinaturas, o que significa também um repúdio da sociedade à corrupção e improbidade. Daí a oportunidade deste evento e a atualidade deste evento. E é claro que a lei de improbidade é uma lei que tem aspectos polêmicos, como foi muito bem assinalado pelo ministro Napoleão, mas ela existe, né? E nós temos que, vamos dizer assim, estudá-la, discuti-la, até mesmo questioná-la e atualizá-la. E esse tema, o tema desse painel, diz respeito, então, à parte da lei denominada dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração. E esse texto vai conter 7 incisos com, vamos dizer assim, uma descrição muito sintética de condutas que são exemplificativas e não exaurem todas as condutas, da mesma forma que os artigos 9º e 10 também são de natureza exemplificativa nos seus incisos, não exaurem as situações. Então, eu acho que aí nós vamos ter um primeiro ponto de questionamento, que seria o sentido literal do caput do artigo 11, numa acepção reducionista,
porque não menciona todos os princípios da administração, quer dizer, os princípios gerais da administração e não princípios específicos. Então, não menciona todos, embora o título da seção não faça nenhuma restrição. Atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. E também existe uma certa confusão no caput entre princípio e dever de lealdade, por exemplo, que é colocado como dever, mas não é mencionado como princípio, dever de lealdade funcional. Então, ao se consultar a literatura da matéria, nós vamos verificar uma oscilação em relação à abrangência do artigo 11. Alguns mencionam somente os princípios constitucionais do artigo 37, caput. Outros buscam extrair do princípio da legalidade mais princípios. E outros autores aí encontram referência a todos os princípios norteadores da administração pública, não só os constitucionais. Bom, a meu ver, me parece que, pelo título, aqui há uma referência a todos os princípios genéricos da administração e não princípios de figuras jurídicas. Bom, aí o ministro Napoleão pode ficar muito bravo comigo pelo caráter, vamos dizer assim, vago, não é, dos princípios. O princípio tem um caráter vago, às vezes é muito difícil até conceituar um princípio. Mas eu acho que quem está lidando com direito, ministros, me perdoe fazer essa observação, nós lidamos com direito, nós lidamos com fórmulas vagas e os chamados conceitos indeterminados. Para mim, não é o conceito que é indeterminado, é o número de situações alcançadas pelo conceito. Nós lidamos com isso, é o nosso trabalho. Nós lidamos com dificuldades de interpretação, às vezes textos mal elaborados, que admitem várias interpretações. É o nosso trabalho, o trabalho dos profissionais do direito, em todas as áreas. Então, quais seriam aí os parâmetros para nós verificarmos se realmente o texto abrange todos os princípios? Primeiro, os princípios do caput do artigo 37, é claro. Já é um parâmetro. Segundo, o princípio da igualdade, que não está no artigo 37, mas está lá no artigo 5º, né, no caput do artigo 5º, e que vai reger algumas condutas e alguns atos que estão mencionados nos incisos. Um outro parâmetro está na Lei de Processo Administrativo Federal, a 9.784, que arrola os princípios norteadores da administração pública. Então, aí já está o princípio da eficiência, ministro Napoleão. Estão, além dos princípios do caput da Constituição, estão outros. Motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público, que também vão permear algumas figuras que estão nos incisos, isoladamente ou junto 2 ou 3 princípios. E também surge a questão do caráter menos analíticos dos incisos. Então, os artigos 9 e 10 da Lei de Improbidade descrevem atos de modo analítico. O artigo 11 traz, vamos dizer assim, além da cláusula geral, atentar contra os princípios da administração, especifica algumas condutas, mas também de maneira não analítica, de maneira muito sintética. E aí vem
estudiosos da matéria colocar vantagens e desvantagens para estas fórmulas menos rígidas, vamos dizer assim. As vantagens seria enquadrar nos preceitos modos novos de improbidade e corrupção. E acompanhar, vamos dizer assim, mudanças sociais, mudanças na tecnologias, avanços tecnológicos, que vão propiciar também novos modos de improbidade e corrupção. As desvantagens seria o que foi muito bem colocado pelo ministro Napoleão. São incertezas, um possível abuso acusatório, injustiças que possam ser praticadas. Então, essas desvantagens vão acarretar a necessidade de requisitos e limites que está no nome, no título deste painel, requisitos e limites. Então, um ponto fixado na caracterização desses atos, enquadráveis no artigo 11, está no entendimento pacífico aqui do STJ, que não é necessário haver dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Não concorda com esta linha o ministro Napoleão, mas é uma linha que foi fixada aqui, que não há necessidade de haver dano ao erário. Porque, às vezes, o dano pode ser de outro tipo, mas não necessariamente de caráter financeiro, ou enriquecimento ilícito de alguém, mas pode haver um enriquecimento ilícito de outrem, não é? Ou um favorecimento de outrem que não seja traduzido em enriquecimento. Bom, qualquer violação aos princípios caracteriza a improbidade. Então, nós já temos aqui também uma decisão de que foi relator o ministro Luiz Fux, de que é necessário haver má-fé, desonestidade, má intenção do administrador, para poder se caracterizar uma conduta como sendo de improbidade, porque há muitas condutas que são similares a atos previstos na lei e que podem ser sancionados por outros textos, como ontem mencionou o ministro Teori. Um outro requisito também que está aqui, vamos dizer assim, assentado no STJ, como relatou o ministro Mauro Campbell, numa decisão de 2010, é que é necessária a conduta de natureza, conduta dolosa, né? E aqui o ministro acrescentou um dolo específico. Vamos dizer assim, não se admitindo uma responsabilidade objetiva, portanto, é necessário haver a demonstração do dolo, não só um vínculo de dano, causalidade e dano e atuação ou omissão, e que a modalidade culposa seria prevista somente pelo artigo 10, que também admite a forma dolosa. Um outro limite ou requisito, que, sobretudo, se dirige ao sujeito ativo da ação ou ao juiz, ou ao julgador, que seria a razoabilidade, a proporcionalidade, ante o peso das sanções previstas na lei, para que não se torne um instrumento de objetivos eleitoreiros e partidários ou uma caça às bruxas. E eu vou destacar alguns aspectos de atos ou não atos que estão presentes nos incisos do artigo 11. Então, quanto ao inciso 1º, o ato visando a fim proibido em lei, regulamento ou um fim diverso daquele previsto na regra da competência, aqui também os estudiosos mencionam a figura do desvio de finalidade, que existe também abrigada em outras ações, mas aqui com a conotação, então, da desonestidade, da má-fé, da improbidade. E há um exemplo também, aqui citado em decisão de que foi relator o ministro Mauro Campbell,
da autoridade que usou verbas públicas destinadas à saúde para fins pessoais, alimentação própria, telefonia diárias, e não prestou contas do destino das verbas. Muito bem lembrou também o ministro Napoleão o caso, então, de verbas públicas usadas para outra finalidade pública e não para fins pessoais, e que aí não se caracterizou a improbidade administrativa. É o mesmo que acontece na desapropriação. Então, às vezes, há uma declaração de interesse social e a utilidade vai para o uso vai para a utilidade pública, então já tem orientação firmada pelo Supremo que isso não caracteriza desvio de finalidade, né? Então, é um uso para uma outra finalidade, mas é dentro de uma finalidade pública, e não para favorecimento pessoal ou de outrem. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Então, aqui é uma omissão, é o não fazer. A demora no fazer alguma coisa. Então, por exemplo, demorar para instaurar um processo disciplinar contra servidor ou para o cumprimento de decisão judicial. Quebra de sigilo funcional. Então, aqui é um contraponto ao princípio da publicidade, não é? Então, nós temos o princípio da publicidade e temos em estatutos de servidores, e aqui na lei de improbidade, em códigos de ética da administração pública, a questão do sigilo funcional como um dever do servidor. Quer dizer, o agente público não é obrigado a guardar sigilo de tudo, não é? Ele não pode divulgar o que não deve ser divulgado, e ele tem que ter conhecimento de que uma determinada informação que ele tem, uma determinada medida, enfim, um dado da administração, não pode ser divulgado ao público. Mas não significa que ele não possa divulgar e denunciar condutas ilícitas ou fatos ilícitos. Isso se torna uma obrigação que está, em geral, nos estatutos e leis orgânicas, denunciar irregularidades, embora haja um medo muito grande de fazer isso, medo de represália, de ser mandado lá para Xiririca, ficar na geladeira, etc. E o inciso 7º é um caso especial de quebra de sigilo, a revelar, antes do momento, uma medida que a administração vai comunicar, e aqui se diz que, no caso, seria medida político-econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. E aí nós teríamos que colocar o seguinte: então, seria só esse tipo de medida política, medida econômica. Então, se for medidas financeiras, a decretação de uma liquidação extrajudicial de um banco, econômica, englobaríamos tudo isso no econômica. E, no caso de não afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, então, nós já tivemos caso de divulgação, num âmbito restrito, de uma medida de liquidação extrajudicial, intervenção num banco, né? Os que souberam retiraram os seus recursos ali depositados. Então, essa divulgação favoreceu um grupo de correntistas e outros ficaram sem poder retirar os seus recursos, ferindo o princípio da igualdade. Então, aqui não há um resultado, um efeito num preço do meio mercadoria, mas há, vamos dizer assim, uma lesão ao princípio da igualdade. Então, isto nós poderíamos enquadrar ou não neste preceito. Eu acho que podemos, com base no princípio da igualdade. Negar publicidade aos atos oficiais. Aqui nós temos que lembrar que houve um tempo de decreto secreto, né? Fere esse preceito, e também nós temos na história longínqua
o fato do imperador Nero colocar os seus comunicados em letras microscópicas no alto de colunas. Ninguém poderia ler. Não é? Então, é uma divulgação falsa de atos oficiais. Ninguém tinha acesso. Né? Então, nós temos algumas normas, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinam que as contas públicas tenham que ficar à disposição durante todo o exercício financeiro de qualquer um que queira ter acesso ao teor dessas contas. Né? Então, isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 45. E, no âmbito municipal, então, esse tempo era menor, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou para todos os casos de contas prestadas por chefes de executivo. Um outro caso é frustrar a licitude de concurso público. Né? Então, existem muitas maneiras de frustrar. Então, uma correção fraudulenta, um favorecimento de um parente, de um amigo. E há autores que incluem neste inciso a não realização do concurso. Aqui na jurisprudência do STJ se configura a dispensa de concurso nesse inciso. E outros vão incluir, então, no caput do artigo 11. Bom, no caso aqui de frustrar a licitude de concurso, vamos perguntar: há dano ao erário? Então, a improbidade pode levar aqui a anulação do concurso e gerando para a administração o ônus financeiro de arcar com outro concurso. Né? Então, aqui pode haver embutido, conforme a situação, um ônus financeiro para a administração pública. O inciso 6º menciona deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, abrange também pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas quando recebem ou administram recursos públicos. Isso está também na ação popular. E aqui tem realmente o caráter de também desonestidade, má-fé, dolo, etc. Então, a prestação de contas é tão relevante que já figurava na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no artigo 15, ainda hoje vigente na França. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público da sua administração. Então, isto é alguma coisa que é ligada até ao Estado democrático e ao controle que se tem do uso dos recursos públicos. E o artigo 70 da Constituição Federal exige prestação de contas e também o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, dessa forma, eu termino a minha exposição, reiterando, então, a minha honra de estar participando deste evento tão oportuno e tão atual.